Olá, meu nome é Denise, sou médica cardiologista e hoje estamos aqui com o Dr. Protásio Lemos, médico cardiologista da Divisão de Cardiologia do Hospital INCOR de São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito do infarto. Dr. Protásio, como o infarto é desencadeado? Olha, há várias situações que podem desencadear infarto do miocárdio. Por exemplo, um exercício físico intenso, uma emoção intensa, o fato de a pessoa fumar. Tudo isso são situações que modificam o metabolismo cardíaco, o fluxo de sangue e podem desencadear o infarto. Agora, em outras circunstâncias, a pessoa não tem nenhum fator desencadeante imediato. Ou seja, a pessoa pode estar levando uma vida normal e ter um quadro súbito de dor, dor no peito, mal-estar, com sudorese intensa e sofrer um infarto do miocárdio. Então, embora existam circunstâncias que desencadeiem o infarto, é preciso lembrar que em outras circunstâncias não existe um fator desencadeante claro. Evidentemente, na maioria dos casos, o que há é uma doença aterosclerótica de base. E isso também, às vezes, a pessoa não percebe que tem. Porque existe um fenômeno que nós chamamos de isquemia silenciosa. Quer dizer, em determinadas circunstâncias, a pessoa tem deficiência de irrigação de sangue em determinadas áreas do coração, mas ela não tem dor, não tem angina, praticamente não tem nenhum sintoma. E, no entanto, essa pessoa pode sofrer um infarto do miocárdio e sofrer mesmo morte súbita. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha ideia de quais são os fatores que predispõem, em geral, a pessoa a sofrer infarto. E isso aí é importante, eles são mais ou menos conhecidos. Em primeiro lugar, as alterações chamadas de lípides, ou seja, das gorduras do sangue. Entre essas, existem duas que são muito importantes. A primeira é a elevação do chamado colesterol ruim, colesterol LDL. A outra é a redução do colesterol bom, o chamado colesterol HDL. Essas duas coisas facilitam o desenvolvimento de infarto do miocárdio. Um outro ponto é o tabagismo. Quer dizer, o hábito de fumar é um desencadeante muito importante de infarto do miocárdio e de complicações agudas. Um outro desencadeante importante é a diabetes. Então nós temos a diabetes chamada dependente de insulina e a diabetes tipo 2, que é aquela em que a pessoa não depende de insulina, mas depende de dieta e de remédios, assim por diante. Então, diabetes é um outro fator desencadeante. Um outro desencadeante importante é o excesso de peso. Quer dizer, a obesidade evidentemente leva a um risco maior do desenvolvimento de doenças cardiovasculares em geral e de infarto do miocárdio especificamente. Por exemplo, em relação à obesidade, tem medidas muito simples. A medida da cintura abdominal já é uma medida importante para indicar isso. E existe ainda um outro fator importante, que é um fator que é mais, digamos, de ordem emocional. Quer dizer, pessoas que se sentem mal ajustadas no trabalho, pessoas que têm um estresse emocional relacionado a alguma forma de mau condicionamento no trabalho, são também pessoas mais sujeitas a ter infarto do miocárdio e complicações. Então, além desses fatores todos, existe ainda também um componente que nós chamamos genético ou familiar. Ou seja, pessoas que têm doença aterosclerótica na família, tipo acidente vascular cerebral, derrame, e tem história pregressa de infarto, por exemplo, são pessoas mais propensas a ter outros eventos. Uma outra coisa importante como fator desencadeante é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é claramente um risco para comprometimento cardiovascular. Agora, curiosamente, a hipertensão é mais importante como fator de risco para derrames, e especialmente em mulheres.
Então, este conjunto de coisas é que facilita mais o desenvolvimento, a ocorrência, digo melhor, de infarto do miocárdio. Muito bem. Muito obrigada pela participação, Dr. Protásio, e até logo.